Olá, meu povo. Olá, apaixonado por TV. Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, TV Saudades Oficial, no TikTok, TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Todas essas coisas que te levam a exercitar alguma coisa com alto nível, independente do sucesso ou fracasso, que você ganha, você perde, você faz sucesso, faz fracasso. Mas o trabalho em alto nível te exige uma disciplina, tanto que a gente tinha uma brincadeira, eu escrevi uma peça chamada Apenas um Conto de Fadas, foi a primeira coisa mais que a gente colocou em jogo. Tinha um personagem que era o personagem da Denise que dizia treinamento, disciplina e fé. Isso é uma máxima. Deu uma picotada. Dizia o quê? Treinamento, disciplina e fé. A personagem dela dizia isso. Tá. E isso é uma regra, né? Não dá para você fazer. Você ser diletante no esporte é ótimo. Você ser diletante na arte é ótimo. Mas, assim, futebol de várzea é bom para quem pratica, não para quem assiste. Sim. Se você chama pessoas a assistirem, você tem que ter um rigor do que você está apresentando. Olá, saudadistas. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui acompanhando TV Saudades Entrevista, que hoje estou muito feliz. Recebo um artista brasileiro, diretor do Grupo Tapa, diretor artístico do Grupo Tapa, famoso grupo de teatro que atua em São Paulo. Recebo hoje Eduardo Tolentino de Araújo. Tolentino, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelo seu tempo, viu, Tolentino? Bom, obrigado você, é um prazer a gente conversar. Está melhorzinho aqui a imagem. Quero, antes de mais nada, fazer um agradecimento às pessoas que fizeram, aos atores que fizeram essa ponte, sobretudo a querida Denise Weiban e o André Garoli, que fizeram essa ponte para gente conversar. Passaram por aqui, falaram muito bem de você e, claro, já conheci um pouco do seu trabalho, fiquei muito contente com a indicação. Muito obrigado ao André e à Denise, sobretudo. Vamos lá? O quê? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tolentino, eu gosto de começar as entrevistas pelo começo, mas pelo teu começo. E a pergunta é: eu sei, eu estudei e sei que você era um apaixonado desde adolescente por cinema e por música brasileira. Mas antes dessa paixão, qual o teu primeiro contato com arte? Qual a tua primeira lembrança de contato com arte? Foi a leitura? Foi o cinema? Foi a música? Qual a tua primeira lembrança, assim, a mais remota? Olha, a primeira coisa, e aí por acaso começa com teatro, né? Mas Hum, não teatro, espetáculo de teatro, com teleteatro. É, os anos 50, 60 foram marcados pelo Grande Teatro Tupi, no Rio de Janeiro, a companhia do Sérgio Brito, Fernando Montenegro e Ítalo Rossi.
eles faziam uma peça por semana. E meus pais saíam à noite, porque a minha família toda praticou esporte, eu inclusive, então Sim. eles iam para o esporte, e nós tínhamos uma televisãozinha de 8 polegadas, menor do que essa tela com a qual a gente está falando. Pouquíssima gente tinha televisão naquele período, uma televisãozinha pequena, a válvula, e eu ficava assistindo televisão, as séries da época, Dr. Kildare, Perry Mason, não sei o quê, proibido, porque era criança, não podia, tinha horário para dormir. Meus pais chegavam e colocavam a mão em cima da televisão para ver se ela estava quente, porque com válvula ela ficava quente. Sim, sim. E foi aí que eu via, eu ficava no parapeito controlando se o carro deles chegavam na garagem do prédio. Como nós morávamos no quarto andar de escada, dava tempo de fazer muita coisa. E a cada 5 minutos eu passava lá e molhava com uma esponja a televisão para ela ficar fria, o que gerava várias queimaduras de válvula É. ao longo. Ninguém sabia por que queimava tanto as válvulas, era isso. E eu ficava assistindo e assistindo. Eu assistia o Teatrinho Troll infantil no domingo, assistia o Teatro de Comédias da Imperatriz das Sedas, que era um magazine de tecidos, aos sábados, e às segundas-feiras o Grande Teatro Tupi. E aí eu vi várias coisas que me impressionaram muito. Eu vi Vestido de Noiva, eu fiquei muito impressionado, que a Fernanda Montenegro fazia Madame Clessy, então ela se via no próprio caixão, ficava muito impressionado. Eu não dormia também com o que eu via, mas ficava muito. Então, meu primeiro contato foi esse. Depois, literatura, sem dúvida. Tá. Né? Eu li muito a partir de uma fase da minha vida, eu li muito. Minha adolescência toda foi cravada de leitura. E aí, Deixa eu. cinema, né? Que eu também. Cinema fui muito levado pelos meus pais. Durante a semana, eu ia nas matinês com a minha mãe, ver os filmes da Metro. E Hum, no fim de semana eu ia com meu pai ver Bang Bang, Jerry Lewis, filme de tá. guerra. Então tinha as duas coisas foram muito presentes. E E eles aí, estimulavam muito a discussão dos filmes que a gente via e tudo. isso que é legal, a gente vai entrar um pouco mais nisso. E a música que você também é apaixonado, você surgiu depois disso, depois da literatura e do teatro. Não, o teatro não surgiu, né? Foi o teleteatro. Nem Tá. nunca tinha ido ao teatro até 71, nunca tinha ido, nunca tinha pisado num teatro. Deixa eu explicar aqui É, para quem não pegou essa parte. Televisão no começo estava buscando uma identidade, né? E aí que os atores de teatro faziam teatro na TV. sim, Levavam os grandes clássicos nacionais e não nacionais, né? Internacionais para a TV. também. É o que a TV, é o que a TV fazia, é isso que você está falando, né? Exatamente. Vestido de noivo do Nelson Rodrigues e tantos outros e O Tempo tantos, dos Condes, que eu acabei fazendo, que eu fiquei muito impressionado, porque tinha uma passagem do tempo. Né? né? Acabei fazendo essas duas peças, foram das que mais me marcaram. E As É. Três Faces de Eva, que é baseado no filme que a mulher tem três personalidades, são as três assim que eu me lembro mais. Mas eu via toda semana. É, o- a música também entrou pela televisão, Ah, com que os barato. festivais. Ai, que barato. Eu peguei a época dos grandes festivais, morava no Rio, e a nossa inveja é que os festivais de São Paulo eram muito melhores, né? Então, Você é da carioca, você é carioca, né? Você morou no o Rio de Janeiro. Festival da Banda, depois Disparada, depois Roda Viva, Ponteio, Alegria, Alegria. E aí a gente tinha uma turma que começou a ver festival junto, né? Tá. E aí nós começamos a ir aos festivais, quando eram no Rio, no Maracanãzinho. No Rio era um festival internacional, mas não se comparava com o de São Paulo. São Paulo, da MPB, era muito melhor do que o do Rio. Mas a gente ia e, aos poucos, eu comecei a ir assistir os shows desses cantores que apareciam nos festivais nos teatros. Tá. Porque não era essa ideia de hoje que as pessoas vão fazer show em casas imensas de espetáculo, que você vê pela telinha comendo cachorro quente no meio ou coxinha de galinha. Você ia para um teatro e ia ver. Eu fui ver Bethânia, Elis. Era E a mais primeira vez que eu fui ao teatro foi ver Maria Bethânia era mais com Vitor intimista, não Rossi. era? Do que essas grandes casas de espetáculo. Parece que você fica mais próximo do artista, né? Sim. A gente, na época, estranhou quando começou o Canecão, que era uma cervejaria do Rio que virou casa de espetáculo, que era para 2.000 pessoas.
Hoje a gente tem saudade do canecão, porque são coisas de não sei. Você quase não vê a pessoa, quase é como se você visse um show da Madonna na praia, entendeu? Você vê por um cantinho. Vê pela televisão, na verdade. E aí eu comecei, a primeira vez que eu fui foi em 71, assisti Brasileiro Profissão Esperança, um show dirigido pela Bibi Ferreira, com a Maria Bethânia e o Belo Rossi, sobre Dolores Duran e Antônia Maria. Teatro, aí comecei a ir aos shows, e tinha uma turma que ia, a gente acabou tendo uma turma ligada à MPB. Outro dia, passei muitos anos, encontrei meu amigo Paulo Cunha, eu vou até dizer para ele ver, foi um dos grandes companheiros disso. Hoje em dia ele está ligado à produção de show e tudo. Isso começou todo nessa época. Tá. A gente já retoma daqui, mas eu quero te fazer uma pergunta anterior. Você disse que a tua família, inclusive você, tem base esportiva. Sim. Eu vi aqui que você era a- do nado, você era nadador. É. Você chegou a competir fora do Brasil, em Olimpíadas menores, né? E em geral, você me desminta se você discordar de mim, quem é do esporte não é da cultura. Que fase foi o esporte? A cultura já tinha entrado na tua vida e como é que o esporte foi saindo? A prática esportiva foi saindo a prática cultural, artística foi prevalecendo. Olha, isso é uma máxima de hoje, não era isso, né? Tá. Eu acho que até certos estímulos começaram dentro da minha casa, porque meu pai jogava basquete, depois mais velho tênis, minha mãe jogava vôlei. Minha mãe jogou É, vôlei até 11 anos, que foi a fase que eu comecei a nadar, que aí ela parou. Eu quase que nasci numa quadra de vôlei. E eu é, viajei com eles pelo Brasil inteiro. E eles iam ao Beco das Garrafas, ver Maísa, Agostinho dos Santos, Dolores Duran, e chegavam em casa contando, e iam ao Teatro Opinião, ver Pequenos Burgueses. Minha mãe ia na matinê com as amigas ver Cacilda Becker e Tônia Carreiro e Maria Della Costa. Então, o ambiente, meus pais vinham do ambiente esportivo, mas eles iam toda semana ao cinema. O programa deles era ir ao cinema no fim de semana, jantar fora, aí uma vez por mês eles iam ao teatro, ou iam a um show de MPB, ou iam a um show internacional. Então, a vida cultural sempre esteve presente na minha casa, não como gente participante. Na minha casa se dançava, era uma casa muito divertida, muito cheia de gente. Se é, dançava twist, né? Então, rally-galha, twist. Então, eu acho que, apesar dos meus pais não serem artistas, esse germe começou lá. E o mundo esportivo deles era. O esporte era outro esporte, entendeu? tá, tá, Era entendi. uma inserção social que a pessoa tinha. Mas aí como é que foi? Você levava o esporte a sério, a ponto de competir fora do país. Não quis dar continuidade a isso. Não, não, eu comecei a nadar com 11 anos. Hum, Eu sempre pratiquei outros esportes, jogava vôlei, jogava basquete, jogava tênis, não sei o quê. Eu comecei a nadar para nadar bem. E tá, acabei já disputando o campeonato no final do ano. E aí tá, eu fiquei 10 anos no esporte. Quando entrei na faculdade, a última grande competição que eu fui foi a Universiade de Moscou, tá. né? Eu tinha ido aos campeonatos sul-americanos, eu fui campeão recordista sul-americano, infanto-juvenil com 13 anos e depois adulto com 17. Eu perdi, eu não fui à Olimpíada de Munique, eu digo, na verdade, sou abençoado, que foi a Olimpíada dos atentados. Sim, sim. Eu perdi a eliminatória por 3 décimos de segundo. Ficou frustrado com certeza na ocasião. Olha, eu não fiquei, não, sabia? Isso que é engraçado. É, É, Você tem o legal do esporte quando é que eu competia toda semana. se Então aprende você perde. que derrotas fazem parte. é, Quando eu fui campeão sul-americano nessa segunda, eu era o segundo colocado. Eu ganhei de um competidor de Minas que era o recordista. Ele perdeu. É, Então, você se habitua com isso de uma certa maneira. Eu sempre lidei muito bem com isso, tanto com ganhar quanto com perder. Isso me ajudou muito no teatro depois.
com os fracassos e sucessos. Quero falar disso, mas assim, só por curiosidade, o esporte ainda faz parte do seu dia a dia? Praticar não, mas assisto esporte, fiquei siderado vendo a Olimpíada o tempo inteiro, entendeu? Tá, tá. É, porque, ao mesmo tempo, quer dizer, como era uma família também ligada ao esporte, eu ia. Eu me lembro eu fui ver Pelé e Garrincha com 10 anos no Maracanã, Pelé contra Garrincha. Fui Ah, ver o Mundial doido. de Basquete no Maracanãzinho em 63. Então, é, isso sempre fez parte da minha vida. Quer dizer, É. minha vida sempre foi muito equilibrada entre a vida esportiva, a vida social, o estudo. É, acho que essa é a grande herança que eu tenho da minha família, assim, né? Meus Tá. próprios avós, que eram até bem reacionários, os pais do meu pai, eles iam assistir as estreias da Tônia Carreiro, da Fernanda. Uma vez que eu fiquei, por causa de um campeonato, eu fiquei na casa do meu avô, e foi um jantar de amigos deles, e eles estavam discutindo que tinham ido assistir, chocadíssimos, A Volta ao Lar do Pinter, com a Fernanda Montenegro, Sérgio Brito e o Hum. Ziembinski. Então, o Brasil tinha uma classe média metropolitana que participava muito da vida, Uma vida cultural. assim como a questão política, quer dizer, É. meu pai morreu em 84, um dos últimos dias que a gente teve junto foi nas diretas já, né? Ah, Na minha casa se interessante. ouvia Rádio Farroupilha, o Brizola resistindo no golpe militar, Sim. como meu pai era funcionário do Banco do Brasil, era avisado, olha, você não pode comentar nada que se ouve aqui em casa de política, Uhum. porque a Medo situação, da a gente teve repressão. um líder sindical do Partido Comunista escondido na minha casa. É. Então, eu não posso falar da minha vida sem incluir, já que se abriu, né, essa Hum. comporta do início. É. Então, eu normalmente até não falo dessas coisas porque não é o que se pergunta, mas como você está Hum. perguntando do início de vida, né, essas. Acho que tudo começa na minha casa, né? Perfeito. Aí, estudando aqui um pouco tua carreira, eu quero saber o seguinte: música, teleteatro, início da televisão, via televisão escondido. Você tinha, que você possa citar assim, lembrar, ídolos na música, Ah, mais no na música teatro? do que tudo. Quer dizer, na música, Chico Buarque, né? Esse é acima de qualquer coisa, Nara Leão, É que Bethânia. fizeram toda. Você é um pouquinho mais velho que eu, mas a nossa geração todinha cresceu ouvindo esses. Exatamente. Então, eu ouvia coisas estrangeiras também, né? Quer dizer, Sim, sem dúvida, ouvia os Beatles, ouvia os Rolling Stones, mas paixão mesmo era pela música brasileira, né? tá. E É, aí, Tolentino, momento de decidir o caminho profissional. Vi aqui bom, também que você foi fazer economia, é isso? sim. Enquanto os amigos todos iam estudar outras coisas, você foi estudar economia. Por que naquele momento, já tão apaixonado por arte, por que a decisão de estudar economia? Não me passava pela cabeça ser artista, né? Eu falei que a primeira vez que eu fui ao teatro, teatro para valer, foi Hoje é Dia de Rock, do Zé Vicente, no Teatro Ipanema, que toda a minha geração foi assistir. Hum, Então eu fui por inércia, né? E aí comecei a hum, gostar, comecei a assistir teatro regularmente. Na Rússia, quando eu estava na Universidade da Rússia, que era a Olimpíada Universitária, a nossa passagem dava direito a voltar quase pela Europa inteira, por causa da quilometragem. Antigamente tinha isso de quilometragem em viagem. Me deu 5 minutos e eu falei assim, não, eu vou voltar para o Brasil. Porque eu já estava na faculdade, claro. Eu fui para a universidade porque eu já estava na faculdade, né? Eu tinha sim. entrado no início do ano, 73, fui para a Rússia no final de julho, início de agosto, né, que é um período olímpico de maneira geral, e meus amigos, alguns foram para a Grécia, outros foram para Macedônia, outros foram para Paris.
E eu falei, não, eu quero voltar para o Brasil, porque eu fui fazer economia, porque meu pai era do Banco do Brasil, e falou assim, se você fizer a economia e administração, de alguma maneira você está encaminhado. Ele conhecia muita gente e tudo, mas eu não queria. Hum, Eu voltei porque eu achava que eu precisava me achar. E aí, quando eu cheguei, era o segundo semestre da PUC. A PUC era um curso de ciências sociais, né? Ele era polivalente no primeiro ano, então tinha alunos de economia, de história, de geografia. E aí, quando eu voltei, eles estavam combinando fazer uma peça no final do ano, de hum. diversão. E aí a gente começou, era uma coisa muito amadora. Ensaiava 2 vezes por semana, na casa de alguém. O importante era o chopp depois, bater papo, né? E Denise a gente me também tinha contou uma que turma. estava nesse grupinho aí, né? Quê? A Denise me contou que estava nesse grupinho aí. Na A verdade, assim, Doris. a irmã dela, a Doris, né? E a É. Denise começou a participar disso também, no início ajudando nos bastidores. E aí as coisas foram tomando o seu rumo naturalmente, né? Eu mudei de economia para comunicação, Uhum. porque além de tudo, tinha uma grande coisa que eu tinha bolsa na faculdade por causa do esporte. É, Então, a família não podia muito encher o saco com isso, entendeu? sim, Porque ninguém pensava. Eu tinha ganho, aí, eu tinha ganho uma máquina de Super 8 que eu ficava brincando, Super 8 de cinema, né? sim. Eu escrevia, né? E nunca pensei em ser diretor de teatro. Eu acho que comecei a gostar do teatro, mas é, jamais me vi em cena, porque eu sou muito tímido. Não, Uhum. não, não parece, pelo que a gente está falando, é que a gente não deixa de ser, só que eu aprendi a lidar com isso, Sim, né? sim. O teatro ajuda muito também, não ajuda? Muito fui, não. O teatro me ajudou a lidar com isso. E foi muito bom porque escrever é uma coisa muito solitária, o teatro é gregário. Então, o teatro me obrigou a me comunicar, a sair do meu autismo, entre aspas, né? E aí vem muito dessa coisa, volta à minha casa. Porque a minha casa era um lugar mais liberal, então as pessoas podiam ir lá se reunir para estudar os textos, né? A gente roubava um pouco as bebidas do meu pai. É, Eu vejo que a bebida está sempre presente nas brincadeiras. não, não, sim, não, mas nem Era era, farra, era nem farra. era demais, era uma coisa muito. Assim, esta fase aí foi deliciosa da faculdade, que foi a fase, a Denise ficou muito, Denise, Doris, porque a gente saía da aula de manhã, ia para a praia, ficava na praia até o pôr do sol, aí ia assistir alguma coisa, depois ia beber, ia conversar, no dia seguinte acordava, ia para a aula. Isso sensacional. E aí, isso me fez me afastando aos poucos do esporte, porque eu passei a não ter mais uma disciplina que o esporte necessitava, né? Então, aí é legal. Várias coisas surgiram aqui. O teatro profissional que você faz hoje exige disciplina também. O esporte te ajudou na consciência dessa Completamente, disciplina? completamente. Eu vejo as pessoas todas, né? Por exemplo, o caso da Denise, da a Doris, que acabou não seguindo, estudaram piano clássico, balé, a Clara, que estudou balé clássico, todas essas coisas que te levam a exercitar alguma coisa com alto nível, independente de sucesso ou fracasso, que você ganha, você perde, você faz sucesso, faz fracasso. Mas o trabalho em alto nível te exige uma disciplina, tanto que a gente tinha uma brincadeira, que eu escrevi uma peça chamada Apenas um Conto de Fadas, foi a primeira coisa mais que a gente colocou em jogo. Tinha um personagem que era o personagem da Denise que dizia treinamento, disciplina e fé. Hum. Deu uma Isso é uma picota, máxima. deu uma picotada. Dizia o quê? Treinamento, disciplina e fé. A personagem dela dizia isso. Tá. É, é, e isso é uma regra, né? Não, não dá para você fazer. Você ser diletante no esporte é ótimo.
ser diletante na arte é ótimo, mas assim, futebol de várzea é bom para quem pratica, não para quem assiste. Sim. Se você chama pessoas a assistirem, você tem que ter um rigor do que você está apresentando. Tá, tá. Entendi. Bom, pelo que você está me dizendo, é, o arrebatamento veio surgindo aos poucos, né? Você não foi arrebatado assim. Começou a fazer, meio que na brincadeira, e aí foi sendo arrebatado. Você consegue definir um momento que, que o teatro te pegou e falou: é isso que eu quero? Olha, eu acho que quando a gente fez a primeira peça de brincadeira, eu disse assim, eu acho que é isso que eu quero da minha vida. Aí E foi. teve todo um processo, né, que eu mudei de economia para comunicação, porque um dia eu me vi lendo um livro do Mário Henrique Simons na praia, sobre macroeconomia, e eu falei assim, não, não quero isso para minha vida. Aí foi, porque em um determinado momento eu ainda achava que era conciliável. Antes do ministério, isso ainda? Antes do que? Dele ser ministro? O Mário Henrique Simons chegou a ser ministro, né? Ele não era ministro ainda, se eu não me engano. Não, não Tá, me lembro se ele era tá, ministro, mas tinha um livro tá, dele sobre macroeconomia, tá. né, que teve o terceiro semestre da faculdade, eu peguei só matéria ferrada, assim, macroeconomia, microeconomia, não sei o que, cálculo. E aí eu ia para a aula de cálculo, que é a matemática avançada, eu ia com o livro de Stanislavski, porque eu também descobri uma outra coisa, que foi a biblioteca, né? Uhum. Até então, o que eu li era romances, era poema, era coisas que vinham chegando aleatoriamente. Aí, quando eu descobri a biblioteca, foi outra coisa, da biblioteca da faculdade. E a PUC do Rio de Janeiro, nesse momento, era muito efervescente. E, Tanto culturalmente, aí todo mundo ia, mesmo quem não fez, gente que eu nunca mais encontrei, ia ao teatro, ia ver show de Milton Nascimento, você encontrava as pessoas nos lugares, né? E se você não fosse, você parecia que era um OVNI, um ET, né? sim. A vida universitária naquele momento, no Rio de Janeiro, acredito que no Brasil, pelo menos nos grandes centros, era uma vida cultural muito forte. É, não adiantava você só querer tomar chopp. Se você não tivesse que conversar, você nem sentava na mesa com as pessoas. Sim, 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 imagino. E que o barato, eu acho que é isso, é sentar e ter o que falar, né? Exatamente. Porque Então a beber gente ia chopp, no você cinema. pode beber cerveja, pode beber cerveja em casa sozinho, mas ela Exatamente. não tem a mesma, não tem o mesmo sabor. A cerveja não era o prazer. Aliás, eu nem gosto de cerveja. Cerveja nem era o prazer. É. Era o prazer de discutir, de conversar, de prorrogar a noite. A gente tinha o sonho de mudar o Brasil, né? Eu fui da geração que achava que ia mudar o Brasil. O meu pai, ele não chegou a ver isso e acho que ele teria uma decepção muito grande. Ele dizia: na hora que nós votarmos para presidente, o Hum, Brasil vai tomar um jeito, entendeu? é isso que eu ia te perguntar. Teu pai chegou a ver você profissional de teatro. Sim. O artista, ainda que você tenha dito desse período de efervescência, mas o artista, sobretudo naquela época, era considerado meio maldito, né? Meio fora da caixinha. Sim, não. Sofreu Eu digo assim, preconceito, Tolentino? minha família era liberal pelo não mútil, né? Ah, Então, até a página 2 a família era liberal, é, mas ninguém pensava em ter um filho artista, neto artista. Minha avó me levava papéis de editais de concursos para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil. Não faz isso, mas faz o concurso para ter uma segurança, né? uhum, Ela toda vez aparecia na minha casa com uma coisa dessas assim. Só que quando eu me formei, é, a gente resolveu fazer. Eu vou adiantar um pouquinho a história, né? Eu resolvi fazer teatro para valer. E aí eu fui chamado para. Tinha uma moça do nosso grupo, a Laís Chama, que estava produzindo um filme do Davi Neves, ela era produtora e ela nos chamou para ser assistente de produção. tá.
o dinheiro que eu ganhei nessa assistência de produção, eu investi no primeiro espetáculo profissional que a gente fez. E aí teve um pulo do gato familiar, porque a minha mãe trabalhava com moda, tinha uma boutique, e ela acabou mexendo em umas roupas, acabou fazendo figurino, acabou indicada para um Olha, prêmio que e acabou delícia. fazendo uma carreira de figurinista. Você está falando de qual? De qual trabalho? Uma peça por outra? Não, apenas o Conto de Fadas, foi a primeira que a gente fez, Que é tua, que é tua. que é minha e eu dirigi. Tá. É o Eu não infantil? sabia nada de direção, era uma cara de pau total, entendeu? É o Eu tinha infantil? entusiasmo. É o infantil? É infantil. Eu tinha entusiasmo Hum. e muitas dessas pessoas que fizeram o Conto de Fadas estão fazendo carreira, ainda fazem carreira hoje. E foi um sucesso estrondoso que a gente não esperava, né? A gente ficou um ano e pouco em cartaz e isso foi o pontapé inicial nosso, né? E aí eu digo que foi quando a gente começou a ser profissional, mas não profissional, também pelo não mútuo, né? Porque é, eu digo que a gente passou a ser profissional é que passou a ter uma carreira regular num teatro, anunciado em jornal, essas coisas todas, mas colocando dinheiro, né, para fazer, não recebendo dinheiro, né? Agora, Tolentino, tem uma coisa que eu quero saber de você. Por exemplo, assim, você leu, descobriu os grandes dramaturgos, sobretudo do leste europeu. Você conheceu a Europa. E aí você decidiu vir para o Brasil, toda essa transição foi fazer teatro. A arte no Brasil, mesmo naquele momento de efervescência, mas havia uma ditadura, a arte no Brasil sempre foi, ou melhor, nunca foi devidamente valorizada, incentivada. A gente pode usar qualquer adjetivo aqui. É, Imagino que no começo deva ter tido muitas dificuldades, né? Tolentino nunca pensou em desistir ou agregar alguma outra atividade segura, como tua avó dizia? Ou a partir do momento que você decidiu seguir esse caminho, você foi e vamos, seja o que Deus quiser. Passou dificuldade, com certeza, né? Sim. Eu tenho que dizer assim, de uma certa maneira, é, tem um privilégio, né? Quer dizer, eu não venho de uma família rica, mas eu uma família, meu pai tinha um emprego regular, então tinha casa, comida, né? Tinha Roupa lavada. tudo seguro. É, deram nesse período deram uma dura de não facilitar a vida financeira, eu tinha que me virar. Aí eu fazia uns bicos, quebrava uns galhos com umas coisas em jornal, essas coisas todas. Mas essa produção de filme que eu trabalhei, mas assim nunca passei uma necessidade. Seria uma autolamentação falar que passei uma necessidade, que a vida. Mas tiveram momentos difíceis, né? Independente disso, a arte no Brasil é difícil. Não, é muito difícil, é Sempre muito foi. difícil. É, Aliás, você falou da dramaturgia do leste europeu, eu fui conhecer isso muito tempo depois. Eu não sabia nada, é. não sabia nada de teatro. Nada, nada, nada. As coisas iam chegando aleatoriamente, né? Mas, assim, a arte no Brasil é difícil até hoje, até hoje. Ela nunca deixou de ser. Porque nós não Hoje, temos no Brasil uma política cultural. E não é só de teatro, não tem uma política cultural de nada. nem esportiva, nem artística. Então, o que você tem no Brasil, que passou a ter, é uma política de balcão, Uhum. conforme quem está no poder, se você conhece ou não conhece, se pertence ao grupo que te favorece. É. Eu não conheço, o Brasil não tem um projeto cultural. Não tem e nunca teve, e sei que na minha vida não terá. Uhum. Não sei se terá em algum momento. Porque nós temos o quê? Nós temos uma elite predadora, que faz tudo em função do lucro. Nós temos um povo ignorante,
não porque queira ser ignorante, mas pelas condições. O cara pega 6 horas de condução, você acha que ele tem tempo de ler alguma coisa quando ele chega em casa? Não tem, Nem né? tem, mas não. Por todas as estruturas do país. E tínhamos esta classe média esclarecida que praticou arte e foi público nos anos 60. Essa classe média dos centros urbanos que criou é, os teatros, o Arena, o Oficina, o meu TBC também, o Cinema Novo, a MPB, a Bossa Nova, o Tropicalismo. Esta classe média, que é em geral o que gera o movimento no mundo inteiro, né? Essa classe média foi jogada na lata do lixo no Brasil. Uhum. Ela é tratada hoje como só quem quer consumir e, e, e está preparada só para consumir. Claro. Nós perdemos essa classe média que você vê na Argentina, por exemplo, Uhum. né? A gente, eu vendo hoje que está falando aqui, né? O filme do Walter Salles, que eu ainda não vi, mas que ele chega 40 anos depois da história oficial argentina, do filme argentino que ganhou o Oscar deles. Um filme É, que conta a história da ditadura do ponto de vista de uma família. Nós chegamos com 40 anos de atraso. então, e aí, você está falando de uma coisa que eu vejo um empobrecimento geral no povo, né? Nas pessoas. A música piorou de qualidade. O teatro tem muita coisa boa, mas as temporadas não existem como 9 sessões em todas as, as salas. Eu quero falar essa coisa de geração com você. Quantos anos de carreira, Tolentino, você pode dizer? 45 de profissional e mais 4 de amador, quase 50 anos de carreira. 50 anos de carreira, tá? Até quero te falar do tapa, porque Aliás, teatro, 5 de amador, então 50 anos de carreira, sim. teatro amador, produções artísticas, depois virou profissional e continuou tapa, eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero só saber de você o seguinte: você viu várias gerações surgirem, né? Depois que você começou. A pergunta é: você consegue enxergar diferença nas novas gerações, a maneira como eles encaram a profissão, comparado com o que com como vocês encaravam? Olha, sempre você vai ter gente que vai encarar como a gente, não é um privilégio geracional. O que Tá? as pessoas não têm hoje é uma base escolar. Uhum, E isso é muito grave. Então, a gente dá cursos aqui, a gente tem oficinas aqui, pessoas muito legais, que estudaram em bons colégios, universidades significativas, filhos de pais progressistas, e eles não entendem um texto. uhum. Eles não entendem uma frase. E assim, não é culpa deles, porque quando você explica, eles entendem. Não foi explicado. Eu falo o seguinte: nós fomos estimulados pela escola. Eu tive uma coisa muito legal, porque, como os professores de história estavam proibidos de dar aula nas universidades, eles deram aula nos colegiais, que hoje em dia é ensino médio, não sei o quê. Então, eu tive professores excelentes que Uhum. abriram questões de história, de literatura, de geografia. Então, eu sinto que as pessoas estão muito despreparadas, muito desestimuladas. Todo esse início da nossa conversa, eu me sinto muito estimulado pelos meus pais, pelos meus professores. É, o Brasil passou, né, teve uma reforma do o Acordo MEC-Usaid, nós passamos a ter o ensino de risquinho, de múltipla escolha, e nós perdemos todo o grau reflexivo, Capacidade de né? refletir, né? E sem ca... Então, eu sinto que não é, eu não tenho nostalgia, pelo contrário, eu me acho um privilegiado de ter vivido uma época áurea. Hoje, quando eu vejo um jovem ator é, e ele vai fazer.
15 sessões compradas por uma instituição. Ele ensaiou 3 meses e vai fazer 15 sessões. Quiçá, no ano que vem, repetirá isso. Quando a gente chegou a fazer 250 sessões por dia, por ano. Nós fizemos todo um repertório. Todas essas pessoas do Tapa, Denise, Clara, Braia, Zé Carlos, Machado, o Garoli que entra depois, as pessoas viveram. Genésio, Quê? Genésio, Genésio, Norival Riso. É tanta gente que. Guilherme Santana, né? É tanta gente que passou por tanta coisa com a gente, né? E que eu vejo essas novas gerações sem a oportunidade de viver isso. é porque Então, se uma pessoa, por exemplo, deu uma sorte, foi parar na televisão, quis isso, né? Tudo bem, ela pode fazer uma carreira. Um ator que vai se dedicar ao teatro, que fica dependendo de uma lei de incentivo, concorrer com 600 pessoas para 30 vagas, que provavelmente não ganhará nos 3 próximos anos. Então, vai ter uma carreira, não é nem bissexta, é uma carreira trissexta, se a gente quiser ser otimista. Eu sinto que isso deixa de ser uma profissão, né? Então, eu fico muito preocupado com isso. Eu não vou estar mais aqui, né, mas, daqui a pouco. mas você é um otimista? Eu não sou pessimista, portanto, a gente continua, né? Quer É dizer, diferente, né? Não, eu não não é sou pessimista. pessimista, mas eu sou realista, quer dizer. Ah, De qualquer maneira, por exemplo, a gente fez 28 sessões do Tilvani, que a gente vai voltar em algum momento. Nós emendamos com mais é, é, 24 sessões do Freud Visitante. Estamos estreando nesse momento, amanhã, né? Reestreando aqui no Galpão do Tapa o Credores. Já voltamos para uma temporada do, do, do Freud Visitante no Teatro Itália e já estamos armando uma sequência da temporada do Tilvânia. é. Então, eu não acho que uma pessoa pessimista faria isso. Talvez É, sim, se for um lutador, né? não, mas se você só enfrenta uma batalha se você é um lutador Sim. e você não se entrega. É que nem o corisco, não me entrego não, entendeu? Tá, tá. Porque outro dia me perguntaram, né? O que faltava eu fazer na carreira? Eu falei, nada, eu já fiz tudo. Eu não preciso mais fazer, eu já fiz as peças que eu queria fazer. Já todas? Porém, o quê? Já fez tudo que queria fazer? A coisa que eu adoraria fazer, eu precisaria ir de uma coisa que eu não vou ter, que é fazer um estudo sobre tragédia grega, que eu não vou ter dinheiro nem verba, aí esse é ser realista. Mas Uhum. assim, o que eu queria fazer mesmo, eu já fiz. Não quer dizer que eu não faça coisas que eu não goste. Eu Tá. continuo fazendo coisas que eu gosto. E eu não quero ficar em casa de pijama, né? Uhum. Tem general de pijama, que faz um estrago total, tem artista de pijama. Uhum. É, Porque nesse momento não dá nem para viajar muito, né? Que é uma grande paixão, viajar. Eu viajei muito. Por quê? Porque eu peguei o dólar zero a zero com o real. Uhum. Coincidiu de eu dirigir fora do Brasil algumas vezes, de eu viajar com peça para fora do Brasil, de ganhar prêmio para viajar para fora do Brasil e de viajar também por lazer. Mas hoje é impossível. Hoje não tem como. Então, viajar, que é um grande prazer, posso no máximo viajar para a Argentina, ver bom teatro lá. Mas mesmo assim tá duro, porque enfrentar o que eles têm lá como regime político não dá, né? Agora diz uma coisa, o grupo Tapa tem uma característica de trabalhar com grupo, que foi uma coisa muito, muito mais comum. Quando você começou a fazer teatro, havia mais grupos, né? Essa coisa de continuar trabalhando com grupo, você à frente disso, é uma iniciativa sua, é uma luta sua, ou foi acontecendo naturalmente? As pessoas encontraram a sua turma e
Como é que é isso? Fala um pouco da Mas eu acho que você manutenção usou, disso. acho que você usou o termo perfeito, é turma. Nós não somos um grupo, nós somos uma turma. De Hum, gente que entra, sai, volta, passa 20 anos sem trabalhar com a gente. Eu acho que é uma. Eu acho que são as duas coisas. Tem uma parte que é minha, é uma uhum, capacidade de liderança, de levar a gente à frente, e uma capacidade. E as pessoas foram tendo afinidade com isso. Nós trabalhamos com afinidades. Então, gente. E aí as necessidades, sempre algumas pessoas mais próximas. Essas mais próximas vão determinar um pouco as nossas escolhas de repertório, né? É, e chamando outras pessoas para complementar isso. Porque essa também é uma coisa um pouco diferente do tapa, né? Eu vivi uma época da explosão dos grupos, sim. mas os grupos de alguma maneira acabaram porque você faz cinco, seis peças sempre preso àqueles atores, você tem limite do seu repertório. Você tem limites para você. Então, o que a gente estabeleceu nós temos que chamar a gente de fora, ampliar. Alguém vai ficar fora desse espetáculo, vai trabalhar na produção, vai operar o som, ou vai fazer outra coisa fora, né? Eu sempre digo, é igual a frase do Nelson Rodrigues, né? O pior é a adúltera que não trai, que fica com desejo apodrecendo dentro dela. Se você Hum, foi convidado para fazer um trabalho que financeiramente te compensa muito, ou artisticamente é um desafio, que você não vai encontrar naquele núcleo que você está fazendo, você tem que fazer. E E sem o prazer é o mesmo do que? de fazer esse trabalho fora do grupo? Novos desafios, pela grana, pelo desafio? Eu acho que tudo vale a pena, né? Tudo. Eu já fiz coisas fora que foram fantásticas, coisas que eu não gostei. Ah, Dirigi na Polônia, dirigi em Portugal, né? E foi sensacional. Foram experiências de vida. Mas assim, os atores trabalham mais, fazem mais isso do que eu, né? sim, Porque sim. eu, de alguma maneira, é, eu escolho as coisas que eu faço no TAP, né? E exatamente essa pergunta. Como que é, como são feitas essas, como você escolhe as obras que você quer montar? Olha, vamos começar pelo genérico, dos gregos aos marcianos, Uhum. tá? Tudo pode ser interessante. Aí você vai ter uma coisa que é o material humano que está à sua volta. Uhum. Se eu pegar a Denise que já entrevistou, se a gente fez uma série de espetáculos, é porque eram Entrevistei acho que o tapa inteiro. Norival, Corvelone, é, Genésio, a Lilian, o é, Garoli, Luciana Carnielli, vai fazer agora, vai ficar revezando no papel com a Sandra no Credor. Está começando a trabalhar com a gente agora. Fernanda É a nova Viacava, adepta da turma. Fernanda Viacava. Então, o que acontece é o seguinte: eu tendo esse material, tem os mais próximos, aí você, olha, eu acho que seria um desafio para vocês fazerem isso. Isso é uma coisa. Aí nós temos todo o elenco, não, então vamos chamar gente de fora. Aí outra coisa que vai entrar em jogo. O que que isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo? Porque em que essa peça dialoga com o nosso tempo? Às vezes com um projeto completamente consciente e às vezes de uma maneira inconsciente, né? Você Uhum. também tem vislumbres, né? Dou um exemplo disso. Nós fomos fazer Major Bárbara do Bernard Shaw, em que a filha do maior armeiro do Ocidente entra para o Exército da Salvação. Então a peça colocava armamentismo e religião. Nós estávamos ensaiando Major Bárbara quando teve os atentados de 11 de setembro, em que isso entrou na ordem do dia. E aí
a ressonância da peça foi imensa. Tinha uma discussão do pai com o filho sobre política, que o filho dizia que ia ser político, e o pai dizia, o grande armeiro, dizia assim: quem você acha que manda nesse país? É aquele congresso de conversa fiada? Quem manda Uhum. sou eu. É, é. Quem manda é o grande capital, entendeu? Sim, sim. Então isso estava lá. E aí tem essa coisa. Eu prefiro. Você tem duas maneiras de trabalhar: contextualizar ou trabalhar por analogia. Nós, como escolha, trabalhamos por analogia. Eu Ah, prefiro que o espectador olhe para uma peça de 1600 e diga assim: nossa, mas isso parece hoje, do que uhum. colocar a peça hoje, apesar de termos feito coisas contemporâneas também, mas aí os textos já são contemporâneos. Lançaram, o Grupo Tapa chegou a lançar novos autores que O estão Grupo aí Tapa hoje. lançou novos textos, não novos autores. Ah, Eu, particularmente, trabalhei com um autor novo, que é o Hélio Sequinde, mas com uma direção minha fora do Tapa, tá? Mas entendi. assim, de alguma maneira foi produção do Sérgio Brito, mas de alguma maneira fui eu que levei o texto para o Sérgio. Então, porque tem coisas que a gente ainda vai propondo para os outros também, né? Tá. Agora, deixa eu tentar entender um pouco mais a tua cabeça de diretor. O Eduardo Tolentino de Araújo, ele pensa, eu imagino ele pensa o teatro como uma coisa, pensamento teatral, e depois da obra escolhida, você vai pensar a obra particularmente, ou você pensa a obra particularmente apenas. Olha, todas essas coisas elas caminham num sentido não uniforme, tá? Cada coisa Tá, acontece de um jeito. tá, Tem tá, peças que te estimulam a, a, a partir do texto. Tem textos que o tema te estimula, às vezes é o trabalho que aquilo vai ter com um ator, tá? Eu estava desligando aqui o negócio para não tocar no tranquilo, meio. tranquilo. Então, cada peça acontece de um jeito. Uma peça, você de repente tem uma música que te bate, e essa música vai determinar a escolha daquilo. Outra peça é uma iluminação, outra peça é, um, é uma organização cênica, né? E tem uma coisa legal de eu falar, sim. Quando eu fiz teste vocacional, a É. minha nota mais alta foi em raciocínio espacial. Ah, que barato. Então, isso, sem saber nada de teatro, eu sei colocar as pessoas em cena naturalmente. Esse raciocínio espacial nasceu, é inato, é o que eu tenho de mais alto. É mais alto do que o meu QI, meu raciocínio espacial. Talvez por isso, eu vi alguns espetáculos do Grupo Tapa. O último que eu vi foi com o Zé Carlos, o Papi Gift, É, tá? O ano passado, né? é. Eu vi alguns Aliás, espetáculos. ano retrasado e depois ano passado, né? É, Porque ele foi o ano, estreou no meio da eleição. foi o ano passado que eu fiz, que eu Tá? vi, quando te conheci pessoalmente. E aí eu percebi as coisas que eu vi, Tolentino, eu sempre reparei um cenário minimalista. Isso é uma característica sua por causa dessa coisa do ciência espacial? Olha, são Ou duas foi coisas. coincidência? Os espetáculos que eu vi foram coincidência de ser. Isso também foi caminhando, né? Hum, Porque uma das grandes questões é isso. Nós temos alguns cenários grandes na Aliança Francesa. Quando nós fomos residentes da Aliança Francesa de 86 a 2000, né? 2001. hum, Então lá você podia ter a cenografia que você quisesse. Você hoje não pode. ah, Então, porque os teatros viraram teatros motéis, né? sim.
você é alta rotatividade. Você tem, às vezes, uma Seis, hora para sete colocar. espetáculos. Então, não dá para ter uma cenografia. O último espetáculo nosso, que foi o Silvânia, teve uma cenografia um pouco mais Elaborado. grandiosa, porque foi no SESC que a gente ficou com o espetáculo parado lá. Isso é o que nos impede de fazer em outros lugares. Ah, Porém, mesmo assim, mesmo essa cenografia mais elaborada, cada vez ela fica mais minimalista, cada vez está mais centrado no jogo dos atores em relação aos seus comparsas de cena e ao público. e Isso é sempre uma com uma luz bonita, e trajetória. sempre com uma luz bonita, pelo menos o que eu vi. Muito Às bonita. vezes, tudo tem luz bonita, tem luz não bonita, tem cenários bons, cenários péssimos, tem de tudo. É, mas a ideia, assim, de você tirando os elementos, você precisa ser muito seguro para ir tirando os elementos. Você vai ter um elenco muito potente para tirar os elementos. Então, essa foi uma tendência, por exemplo, o Bergman fez isso, o Peter Brook fez isso. Eles foram tirando os elementos da cena, Sim, entendeu? E mas isso é uma conquista que você tem que ir, porque não é o nada. sim, Você está sim. distante do nada, né? Mas como você consegue tornar o mínimo expressivo, É, né? Eu acho que tem uma coisa que sem o qual o teatro não vive, que é sem o ator. perfeito, Até o diretor é dispensável. perfeito, perfeito. Conforme a peça, o diretor é dispensável. Sem o ator, você não vive. E assim, essa é a minha grande paixão, na verdade, no teatro. Mais do que o texto, são os atores. Agora, é, confiança é fundamental, mas é preciso que os atores confiem, claro que a confiança, eu sei que a confiança mútua é fundamental, mas é mais preciso, é mais necessário que o elenco confie no seu diretor ou que o diretor confie no seu elenco. Sabe por que que eu te pergunto isso? Porque ainda que você trabalhe com os mesmos atores em geral, eles têm ritmos, eles têm compreensão, eles têm tempos diferentes, né? É, por isso que eu te pergunto, é mais importante que o diretor confie no elenco ou que o elenco confie na direção? É um caminho mútuo, Eu sei, isso eu sei. recíproco. É recíproco. Isso vai acontecendo e tem um jogo de profunda sedução. Como que administrar ritmos diferentes de atores, Tem que ter Tolentino? paciência, tolerância. O ator em cena, o ator ensaiado também, né? O colega também tem que ter, né? Sim, tem que ter tolerância, paciência, confiança, realmente é uma palavra fundamental. Afinidades. Pois é, você falou em afinidade. É possível botar dois atores que têm menos intimidade? É possível a química? Quando você bota dois atores com menos intimidade? Eu não gosto da palavra química, tá? Eu acho que Tá, a química é a soma de todas essas coisas. tá. É a capacidade que você tem de entrar no universo do outro, de se invadir e ser invadido, se deixar ser invadido. É, é possível, sim, com atores que não têm a menor intimidade, mas que tenham um propósito em comum, né? E Uhum. existem, às vezes, atores que têm muita intimidade e que não acontece nada entre eles. Olha que Então, barato. é uma soma de fatores que leva um bom jogo de cena, né? Cada vez mais, isso é uma coisa que foi se alterando ao longo da minha carreira, cada vez mais eu ensaio com menos gente. Mesmo que a peça tenha 20 atores, eu Menos prefiro grupos. trabalhar por núcleos. Porque Ah, quando eu que comecei, barato. toda coisa, todo mundo tem que estar o tempo inteiro. Eu descobri que não. Para outras pessoas isso pode ser útil. Para mim não é útil. Porque você Ah, com duas, três pessoas, você pode devassar a alma dessas pessoas. tá. Sem gente olhando, sem gente tendo opinião. Quando as pessoas vão ver certas coisas, elas já estão prontas.
prontas não, é, é, já estão numa fase de um andamento que não vão ficar abalados. Ou Porque seja, uma cara de mau humor de uma pessoa do elenco, mesmo disfarçando, é uma ducha de água fria. você está dizendo para mim que o teu trabalho de Mas isso é uma coisa mesa, minha. Tem outras pessoas que vão ter outras maneiras de trabalhar, entendeu? você está dizendo para mim que o teu trabalho de mesa, ele é um pouco mais demorado, é isso? Eu não digo que é um trabalho de mesa, porque às vezes, por exemplo, Quando você algumas levanta, peças, mesa é uma forma, né? Quando nós tá. fizemos, por exemplo, a Megera Domada, as pessoas passaram ensaios, tendo que contar histórias sem usar a palavra. Uhum. Quando nós fizemos o Tilvânia, do Tchekhov, as pessoas não podiam nem fazer, nem representar figurativamente o texto. A gente trabalhou com as pessoas dançando o texto, antes de Olha, incluir as palavras. é, E agora, tem textos em que a leitura de mesa vai ser fundamental. a Aí a Denise, natureza de cada peça. a Denise falou uma coisa, acho que ela disse que aprendeu com você, de dar sentimento a cada palavra. Não, é a atitude da palavra que a gente chama. O termo é esse, é a atitude da Eu palavra. que falei sentimento, eu que falei sentimento. Sentimento, aliás, é uma coisa que a gente não fala. Quando ela me Né? contou isso, eu usei a palavra sentimento, eu acho. Sentimento a gente não fala, porque sentimento é uma palavra proibida, tanto nos nossos ensaios quanto nas nossas aulas. Como diz o Brian Penido, você não é uma samambaia, você vai sentir alguma coisa. É, Então, o que um autor nos dá uma circunstância que a gente não viveu e, através dos diálogos, pensamentos que não são os nossos. Como é que eu faço isso? Eu estou aqui falando com você, eu estou pensando naturalmente. Como sim. é que eu faço isso acontecer com personagens que não sou eu? Como é que eu crio aquele código de pensamentos de um assassino, por exemplo? Eu tenho que construir o pensamento de um assassino. Agora, Não para você ser um assassino em cena, mas como é que eu entendo a lógica dessa pessoa? agora, Tolentino, falo, pensando aquilo que você está me dizendo, Agora, a atitude da palavra é outra coisa. Isso é uma coisa que veio aí um pouco da minha formação, que não foi uma formação acadêmica, mas eu fiz aula com muita gente, fiz aula de corpo com Angel Viana há muitos anos, com Klaus um pouco, de corpo, fiz um pouco de voz com a Glorinha Boit-Miller. Então, esse conceito da atitude, a Glorinha chamava isso de gestalt da palavra, né? Eu não tenho esse conhecimento técnico para isso. Então, a gente desenvolveu as nossas pesquisas a partir dessa coisa da atitude da palavra. Quer dizer, o que o sol tem? O sol ele é redondo, ele é distante, ele é quente, ele brilha. Então a gente trabalha muito, aí nesse sentido, eu acho que a gente acaba sendo um pouco lacaniano, é, mais com significante do que com significado. Porque o significado já está ali. Assim como você não é uma samambaia, você não é um imbecil. Você lê e você entende. Então a gente pede para um ator, às vezes, que você leu. Ele começa a dizer com outras palavras o que está escrito. Eu falo, não, não é isso. O que isso te provocou? O que está hum, presente aí? O que isso tá. quer dizer, né, para você? Perfeito. Agora, há situações em que você precisa fazer substituições. E esse ator, com certeza, vai te trazer elementos novos para cada palavra. Mas você tem uma coisa já pronta. E você, como diretor, tem a coisa definida. Como aproveitar isso, esse novo elemento que o ator substituto, substituto traz? Olha, eu acho que a palavra que a gente mais usa é presentificar. É o que está acontecendo aqui, agora. Uhum, Então, como nós fazíamos, por exemplo, do Fundo Lago Escuro, era com a Beatriz Segal, como atriz uhum, convidada. A Beatriz saiu para fazer uma novela, entrou a Natália Timber. O registro do espetáculo mudou. Não para uhum. melhor ou pior, mudou.
Então o elenco teve que jogar outro jogo. Isso que é mágico, né? Então o elenco é um elenco disponível a jogar o jogo. É isso que a gente tenta nas nossas oficinas preparar as pessoas, não para estarem com, com tudo estabelecido, porque no meio de uma peça quebra um copo e você está descalço. Como é que você resolve isso? Hum, O teatro é uma coisa que acontece aqui, na frente de pessoas. Uma pessoa ri alto demais e tapa uma fala importante. A plateia pode ser mais ruidosa, mais silenciosa, não ri de nada. Os atores têm variações, eles brigaram com a parceira ou parceiro, bateram no trânsito, ganharam um dinheiro. Tudo isso brigaram afeta em o jogo casa. de uma maneira brutal. E você tem isso é que do teatro é interessante, porque e às vezes desanda. Mas também, Certos públicos desandam. mas também por isso o teatro é curativo, é salvador. Olha, eu não sei se o teatro é salvador e curativo. Eu volto a dizer, o teatro ele pode ser terapêutico, ele pode ser inclusivo, ele pode ser veículo, ele pode ser divertido. O que a gente pratica é teatro profissional, é ofício. Ah, No meio disso, o que acontecer amores vêm e vão, ódios vêm e vão, temporadas passam. Depois também tem um filme do Truffaut chamado A Noite Americana, que a Vanessa Cortez, um trabalho magistral, ela ela vai embora antes que a filmagem acabe. Essa é a nossa vida é assim, a gente chega aqui, convive e de repente a gente vai embora, né? E se reencontra 10 anos depois num outro filme, numa outra peça. Então é o que acontece aqui. O teatro é uma coisa efêmera É, e isso é que é legal do teatro. Ele vive dessa ideia do efêmero, de uma coisa que acaba. Um registro de espetáculo em vídeo não é o espetáculo de teatro. sim, assim, de toda maneira, eu acho que existe pouco registro da história do teatro, né? Aqui no Ah, sim, Brasil, não, isso no Brasil, né? no Quer dizer, Brasil, é. durante a pandemia, que os sites internacionais estiveram abertos, a gente viu coisas incríveis das companhias alemãs, francesas, que eles têm isso registrado. A gente não tem, né? Porque eu tenho espetáculos sensacionais que eu queria ter gravado, nossos, e não fez porque não tinha dinheiro, não tinha grana, É que porque se perderam, porque o registro não ficou bom. você falou em teatro profissional, e eu queria que você fizesse uma pequena reflexão, porque existe o teatrão, aquele teatro profissional que é teatro comercial, que não é exatamente o teatro que você faz mais um teatro. é, Olha, muita gente chama de teatrão que a gente faz, tá? Que é tá, textocêntrico e teatrão. Então, mas não é aquele teatro não é comercialzão. comercial, não é um teatro E tem o comercial. teatro profissional comercial, e tem aquele teatro profissional também, mas feito com menos recursos, feito por companhias mais pobres. Eles têm a mesma importância, Olha, culturalmente. completamente. Quer dizer, eu diria que a gente está no meio das coisas, né? Uhum. Tem gente fazendo no seu porão e algum teatro excepcional, né? Tem gente fazendo um musical franchise da Broadway, muito Uhum. bem feito, muito bem realizado, muito bem cantado, né? Eu acho que isso independe, Ah. sabe? Independe. Você gosta do teatro comercial? Você gosta daquele teatro mais daquelas companhias mais fortes? Você assiste? Menos agora. Tá, Assisti muito. tá, Eu era um tarado de chegar a ver duas peças num dia, tá. 3 filmes. Nós fomos para a Argentina, o Garoli e eu. O André Garoli é muito parceiro de viagem, que ele também é meio fanático. Chegou um dia a gente assistiu 5 peças. Ele A gente começou às contou. 10 horas da manhã e terminamos 2 horas da manhã, Na Argentina, né? na Argentina, em Buenos Aires. É, E assistimos de tudo, desde a peça no porão à peça isso que é no grande legal. teatro, na grande sala de espetáculo. É,
não tem importância. Pode ser um teatro de pessoas com problemas mentais. O importante é que seja bem feito. E honesto, né? Honesto, eu digo assim, uma proposta honesta, né? Uma Não, não, coisa. não, não basta. Não, de honestidade o inferno está cheio, já dizia ditados de avó. É, Não basta honestidade. Tem que realizar isso. tem que ser bem feito, tá? Tem que realizar. Eu quero chegar no musical, que é uma coisa que eu não gosto de maneira geral. É muito raro eu Tá, gostar de musical. Mas eu quero ver a pessoa cantando afinada. tá, tá. Não, não. Eu posso ver uma bateção de lata que ninguém está afinado porque está retratando outro mundo. Isso é outra coisa. Mas aí o tamanho, a qualidade está em outro lugar. Tá. Entendi. É, não há nada pior do que teatro mal feito. O Tá, cinema mal feito você ainda aguenta. Você come pipoca, você vai no banheiro, você volta. Televisão, então, você atende o telefone, você conversa, tá. você tira o som e fica vendo aquela porcaria. Não tem problema. Teatro dá um desespero, começa a dar urticária na perna, sabe? Você tem vontade de sair. É, Então, teatro tem que ser bem feito. Agora, o teatro, ele pode. Eu já vi coisas amadoras que me encantaram completamente, porque tinha um frescor, tinha uma vida, tinha a presentificação acontecendo. Já vi coisas, produções caríssimas, de um tédio total, mas o inverso também acontece, de produções caríssimas, sensacionais, e vi espetáculos amadores insuportáveis. tá, tá. Eu começo com uma coisa assim, né? Audição. Uhum. Aula, o pessoal enche o saco aqui, quem dá aula comigo, o Bright, assim, você tem um ouvido de. Eu começo a ver uma falsificação, isso começa a me incomodar, e aí as pessoas, você está buscando verdade em cena, é jamais verdade. Verdade é uma outra palavra fora do vocabulário. Tem que ter veracidade. Nós trabalhamos com uma coisa que é veracidade. Aquilo não está acontecendo, você não vai matar uma pessoa. Você não vai transar em cena. Então, você tem que ser verossímil. E para ser verossímil, é uma construção estilizada. Tá, Ela não é verdadeira. tá. Quando você brinca com uma criança, e vai pegar, agora eu era herói, meu cavalo só falava inglês, Hum, agora você além das outras três, é como a criança faz isso. Ela trabalha com o verossímil. Aí a mãe chama para jantar, acabou o cowboy. Joãozinho, está na hora do banho. Ah, tá. Aí toma o banho, aí volta, retoma o jogo da mesma coisa. Porque ele criou um jogo verossímil. É isso que os atores que nós temos que criar em cena, um jogo verossímil. E eu tenho uma audição muito clara para identificar o que não é verossímil, para o que é uma falácia. tá. Eu vendo os nossos políticos, né, olhando eles pela voz deles. E aí eu vejo assim, fulano não tem grave na voz, Beltrano não tem agudo. Se você olhar a cara, você vai ver que não é nada verossímil, né? Sim. Mas às vezes, se você tirar o som, tirar a imagem, ficar só no som, aí você vai perceber as sutilezas da não verossimilhança. Você vai ver o teleprompter descarado ali na frente. Mas isso é treino, né, Tolentino? Você treinou para isso? Ou é um dom Eu treinei, natural? claro, eu treinei para isso e Ah, isso está muito ligado aí à questão literária, à construção da frase literária, de eu conseguir ver raciocínios, né? É, é aquilo. Não há de ser inutilmente que sufoco. A esperança, emenda com a frase anterior, mas a esperança já é a frase seguinte. É você sim. saber, né, Fazer essa. Tá. fazer essa divisão espacial do discurso, né? De Eu novo, às trabalho a minha vezes. voz todo dia. São as duas coisas que eu. Então, aí eu queria te perguntar, você falou do trabalho de voz, a sua voz.
Você é ator? Não, 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 morro de Nu- vergonha. Nunca É, foi ator? Nunca atuou? não, eu tive, já tive algumas circunstâncias que eu tive que entrar em cena, péssimo, sou péssimo. É. Mas uma das últimas vezes, quer dizer, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós estávamos fazendo uma peça no interior e um ator não chegou, fazer um pequeno papel, ele não chegou. Quando abriu a cortina e eu estava sentado assim, eu olhei e falei assim, gente, qual o prazer disso? Isso é como transar com gente assistindo. Então, É não, sexo com plateia. não sendo ator, Tolentino, você diria para mim que você é diretor de cenas, você não dirige atores? Não, para mim a base é o ator. Então, O que eu gosto de trabalhar é o ator. A cena, eu sempre digo assim, até por essa minha facilidade espacial, eu digo assim, isso a gente resolve. tá. Tirar o copo daqui e botar lá, isso a gente resolve. Isso não, o ator é o que me interessa. Eu tenho uma grande leitura de psicanálise, de ver atores atuando, e aí eu sempre falo, por que que esse ator faz dar certo e não dá? A base do que eu faço está em cima do ator. Eu não Entendi. sou encenador. Isso me Você, interessa muito pouco, na verdade, tá. né? O Que que me barato. interessa é o ator, como é que o jogo acontece entre dois atores. É engraçado que essa coisa do jogo é uma coisa muito presente em quem participa desse grupo. É muito claro que o jogo, a troca, é o alimento das pessoas dos atores em geral, mas do pessoal que trabalha no Tapa é muito claro isso. Isso o pensamento ele tem que ter uma condução, né? De certa Sim. maneira. E a outra coisa que é muito forte, assim, são as duas coisas que eu faço diariamente, é traduzir, né? Eu traduzo todo dia. Traduzo pelo menos meia hora, uma hora por dia. Ah, De línguas as mais doidas. você domina quais? Nenhuma. Eu sou quase monoglota. Mas traduzo muito. Eu leio muitas línguas. Leio. Que é Porque, diferente de falar, sim, né? você lê muitas. Eu leio bastante, que fui aprendendo. Porque eu descobri que no teatro brasileiro as pessoas diziam barbaridades. Isso aqui não pode ser isso, não é? Aí eu ia. Então, cada vez assim, às vezes era para uma página 3 horas de dicionário de outra língua. Hoje já está ficando mais. Hoje já flui muito Mas mais, está mais entendeu? fluido. Mas Agora, eu acho que isso é importante, é que eu digo para um ator. é, Você tem que aprender nem que seja braille ou linguagem libras. Você precisa é, desenvolver a sua linguagem. Ela precisa sair da casinha, ela precisa sair. Porque quanto mais. Quando eu traduzo, o que me fascina é como eu coloco aquilo em língua brasileira. Porque a gente não fala mais português, a gente fala brasileiro. você está falando de. É isso que eu ia te perguntar, porque toda tradução, e quanto mais distante a língua, né, ele exige uma adaptação. Você está falando de É, adaptação também? Não adaptação, mas adaptação não, mas, por da exemplo, tradução quer dizer, eu traduzi o Ivanov, do tcheco, do russo. do Isso russo. foi uma empreitada. Segunda, aliás, na verdade, é a terceira, porque o Jardim das Cerejeiras já tinha traduzido e a Gaivota também está traduzida. Mas, de repente, qual era o plano das traduções brasileiras? As coisas sempre foram traduzidas literalmente. E às vezes é Hum. uma expressão idiomática, às vezes é um ditado, às vezes é uma referência histórica. Então, no caso do Tio Vânia, né? Tinha um ditado com um determinado sentido. E eu fui pegar um ditado compilado pelo Arthur Azevedo no Amor por Anexins, que tinha o mesmo sentido, só que escrito de maneira diferente. Aham. A essência daquilo, então, traduzir dá muito trabalho. A tradução literal também tira ritmo, né?
Também tem ritmo e tudo. Por exemplo, eu vejo que as pessoas traduzem Shakespeare buscando as métricas que nunca nós vamos ter, porque o Shakespeare trabalha com pentâmetros, aí as pessoas botam em alexandrinos ou em decassílabos. E, na verdade, o que é mais importante na língua inglesa são as sonoridades, as onomatopeias. Né? Então, Cole Porter, por exemplo, You are the top, you are the British Museum, you are the top, you are the Coliseum. É sonoro. A lírica da nossa formação latina é outra. É as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Né? Então, quando você traduz, você tem que tentar entender qual a estrutura daquela língua. Mas o que eu digo, e aí vem a questão da atitude da palavra, é tudo misturado, é conforme você se esforça para aumentar a sua capacidade de expressão, você chega a graus mais sutis de Hum, estados com os quais você pode interpretar. entendi. Eu Então, vou. o que eu procuro trabalhar com os atores é ampliar o espectro é, da interpretação deles. Tá, E que a voz é o veículo, a voz não é o essencial. tá. Fernanda Montenegro, por exemplo, é uma atriz que não tem uma voz belíssima, mas ela faz misérias com aquela voz. Sim, sim. Bom, ela faz miséria. Não, É. fora isso. Uma vez eu estava assistindo estava em casa, estava uma novela ela com bons atores, e ela chegou e disse assim: serviram um cafezinho? Cafezinho? Muito bom, fresco. Você sentiu o cheiro, o gosto, No a falar dela, temperatura, né? né? Eu quero sugerir um bate-bola para você. Tá? Shakespeare, se fosse hoje, se ele fosse perfeitamente compreendido, ele seria cancelado? Ah, com certeza. Já está cancelado. Já está cancelado? Sim, se você montar a Megera Domada hoje, você vai apanhar. Megera Domada é uma peça que eu fiz. Uhum. Se você montar o Mercador de Veneza, você vai estar cancelado. Querem cancelar o Picasso, gente. Monteiro Lobato, cancelaram, enfim. Exatamente. Quer dizer, é isso, né? Agora, teve um filme muito legal, recente, do Denis Arcand, que é Testamento, que ele fala disso. Daqui a 20 anos, nada disso vai ter valor. Nelson Por... Rodrigues também seria cancelado, né? Quem? Nelson Rodrigues. Esse já está. Não, esse tem alunos em sala, eu não dou aula em escolas. Tem alunos em sala que se retiram da sala porque não podem ouvir aquilo. Por falar nisso, continuando o bate-bola, Nelson Rodrigues ou Plínio Marcos? Os dois, não tem isso. É Fla-Flu. Marlene ou Emilinha? Vianinha ou Suassuna? Aí, é assim, mais Vianinha por formação. Porque quando você fala Plínio e Nelson, a minha formação é urbana. Uhum. Então, para mim, não está no Tá, mesmo lugar. tá. Viana e Suassuna. Suassuna, eles estão em lugares diferentes. Eu tenho muito pouca identificação com a cultura nordestina, mas veja bem, eu acho Suassuna o máximo. Eu também acho. Entendeu? Talvez Uhum. ele tenha até mais qualidade do que o Viana, mas eu não tenho. Ele é ibérico demais para mim, né? Tá, tá. É, ele é o Brasil profundo. E eu nasci num lugar que eu olhava para o Oceano Atlântico, né? Entendi, A Bossa Nova olhou para o Oceano Atlântico. E entendi. tem um Brasil profundo que está por trás da gente. Mas que ele existe, tem que ser feito. Mas aí sim, ele tem que ser feito por quem vai fazer bem. Mas faz Eu. sentido a minha pergunta, né? O quê? Faz sentido a minha pergunta, né? Faz, claro. A palavra ou o pensamento? O Porque, pensamento, nem tá. O processo ou o resultado? o processo e o resultado, os dois. Meio copo, meio cheio, meio vazio. O que é que assusta mais para você como diretor? O fantasma do branco ou o fantasma da segunda sessão?
Olha, não me assusta nenhum dos dois. Nada me assusta nesse sentido. O Não? máximo que você pode é parar e dizer sim, errei. Tá. E todas as vezes que eu vi o ator fazendo isso, foi absolutamente sensacional. A plateia aderiu e aplaudiu. A reação. E Pode falar, porque pode. assim, o que você tem que ver em cena é que é gente que está ali. É isso que Então, eu, você vai ao circo, você não quer que o cara caia do trapézio, mas aquela adrenalina, né? você tem a adrenalina daquela do trapézio. Então, quando ele quase cai, você fica fascinado. A reação esperada ou a reação surpresa? A reação, ou melhor, tem uma coisa, posso fazer o bate-bola ao contrário? Claro que É, não a pode. reação, mas a reverberação. A reverberação, perfeito, perfeito. É o que vai reverberar depois. Eu assisti um espetáculo com a Denise no Festival de Caracas, do Saina, do Jeff Saina, chamada Réplica, e que a gente odiou, que era uma coisa que mexia com o judeu, e Denise é judia e tudo, a gente detestou. Mais uma vez falando disso. No entanto, eu assisti isso em 83 e eu carrego esse espetáculo até hoje comigo. Ele reverberou em mim. Perfeito. Essa É isso que a gente reverberação. quer brigando com os atores para que eles reverberem em cena, não reajam. Nós estamos numa sociedade completamente reativa, né? Sim, sim. Ô, Tolentino, continuando o bate-bola aqui. Existe história bem escrita e mal contada, e história bem contada, mesmo mal escrita? Existe. Eu estou trabalhando, por exemplo, um texto do maior autor das Américas, estou traduzindo, que é Eugênio O'Neill, que é fantástico o texto dele. Ele tem uma caracterização incrível, um desenvolvimento dramático incrível, e ele é um péssimo dialoguista, ele escreve muito mal. Ah, que barato. É cheio de advérbios e de gerúndios. Chega a ser horrendo o diálogo Aí você pega, por exemplo, o Tennessee Williams, que tem um diálogo muito bom, mas não tem a densidade dramática do Do O'Neill. Eugênio Nil. Tá, que barato. Qual é que você, nesses dois casos, te seduz primeiro? A boa história ou a história bem escrita? É igual quando você olha uma pessoa na rua e fica com tesão. Você não Tá, define. Você não perfeito, define isso. É indefinível. Alguma coisa te toca de alguma maneira. perfeito. Você, na estreia de uma mas primeiro na estreia e depois, você assiste a estreia de onde? Da Do lugar que plateia? sobrou. Do Mas lugar da que sobrou. plateia sempre? Tento assistir da plateia, na última fila. Eu gosto de ser chato na última fila, mesmo quando eu vou ver espetáculo dos outros. Por que não na coxia? Por que não na cabine? Na cabine, normalmente, as nossas cabines têm péssima acústica, então você não ouve o espetáculo, você fica muito tenso se o cara vai errar a Tá, luz. É, Na coxia, ao longo da temporada, porque eu procuro assistir todas as sessões, né? tá. E às vezes eu vou para a coxia só para ouvir, para não ver, para não ser entorpecido pela vista. Você assiste todas as sessões na plateia. De vez em quando você vai para a coxia, é isso? É, exatamente. Porque a reação do público é uma coisa que te estimula mais, né? Não, não é pela reação do público, não. É porque eu vou olhar do ponto de vista que as pessoas olham. É Ah, o ponto de fuga. tá. Agora, às vezes, o ponto de fuga cria uma coisa falsa, né? Então você tem que ir para a coxia, porque aí você ouve e diz assim: nossa, tá horrível o que estão fazendo. Eu estou enganado pelo que eles estão colocando aqui, né? Entorpecendo o pensamento. A importância da coxia. Isso é fundamental, né? Uma boa coxia. Isso foi uma coisa que a Valderiz de Barros me disse quando nós estivemos na nossa cidade. Uma boa coxia é fundamental.
Ah, Bom camarim, boa coxia. Nem, às vezes não dá certo, às vezes tem um elemento lá que ferra com a coxia, entendeu? é. E aí a chance de não sucesso é maior quando a coxinha é ruim, né? Não pode até fazer sucesso, mas de desandar, sabe? Então, você às vezes, eu já vi peças de sucesso sendo interrompidas, a carreira É. da peça ser interrompida, não por falta de público, mas porque o ambiente não ficou bom, não ficou bacana, não ficou legal. Você Por não tem isso que ser amigo das pessoas, entendeu? tem que ser parceiro, tem que ser companheiro. É o que eu volto a dizer, é uma profissão. Não, Você tem que ter o respeito não precisa se profissional. frequentar, tem que respeitar, né? Tem que Agora, respeitar e não passar a perna do outro em cena e não, né? por isso que eu te pergunto, quando acaba uma temporada, a gente está falando de teatro, né? Você é o profissional de teatro. Acaba uma temporada. Qual é a primeira sensação? Luto, vazio, alívio, missão cumprida, em geral. A primeira coisa que eu faço é cortar o cabelo. Sério? E quando eu falo isso, porque isso é um exemplo de uma coisa simples. Você tem que voltar à sua rotina, ao seu cotidiano. É. Tem peças que você gostaria de fazer mais, mas sempre é melhor você fazer uma peça que termina muito bem do que uma peça que termina mal, termina no declínio, né? Às vezes eu vejo umas séries americanas e tudo, que eles esticam tanto que a série perdeu a graça já. Por causa de audiência, de sucesso, eles começam. Exatamente. Então, às vezes, existe um momento do encerramento. Agora, uma coisa que isso é uma coisa particular do Tapa, que a gente foi beber um pouco nas companhias fora do Brasil, é nos tornarmos uma companhia de repertório, das peças retornarem. E quando você remonta uma peça que você já fez, já montou, evidentemente, porque você se transformou, porque o tempo passou, ela é diferente, né? Era diferente, mas às vezes, quando você trabalha com um repertório muito presente, você está fazendo uma coisa que você fez há pouco tempo, você fez há 2 meses. A gente chegou na Aliança Francesa a fazer o Panorama do Teatro Brasileiro, que a gente fazia 6 peças diferentes por semana. E a Hum, primeira, como os europeus fazem, nesse momento a gente tinha um teatro no qual nós éramos residentes e um patrocínio. E aí, no primeiro momento, você acha assim: nossa, vai entrar uma nova peça. Eu estava fazendo o Nelson Rodrigues, vou fazer Plínio Marcos, então o Nelson Rodrigues vai ficar prejudicado. Acontece um fenômeno sensacional. Você começa a fazer a nova peça e a antiga peça começa a ter uma lufada de frescor hum, e ela fica viva, porque você se desapega de algumas coisas. perfeito, perfeito. E o vilão é tão sedutor? Porque o mocinho é chato, né? O mocinho é chato. O vilão permite você mexer com seus lados obscuros, com coisas que, pelo processo civilizatório, a gente E sem o vilão, anestesiou, né? e sem o Mas quantas vilão não pessoas, tem o conflito, né? quantas pessoas você não quis matar? Algumas vezes na vida. Algumas vezes na vida, você não mata, porque você é civilizado. Então, quando você pode botar isso em cena, né? O Bruno Gans, que eu considero o maior ator do século XX, né? O Bruno Gans fez o Hitler na queda e ele diz assim: eu tenho uma vantagem, eu sou suíço. Mas o prazer de fazer aquilo, de você colocar e de você entender uma estrutura do vilão, né? Não quer dizer que não tenham mocinhos muito interessantes. Sim, mas Não quer dizer que não tenham mocinhos muito interessantes. Mas quando a gente fala do mocinho, a gente geralmente fala do galã, né? Não é o protagonista. O protagonista pode ser interessante, cheio de sim, contradições. é diferente o protagonista do galã. Eu entrevistei o Norival e ele manifestou uma preocupação.
com essa coisa do politicamente correto. Ele está fazendo uma peça, não sei se você viu a peça que ele fez, que ele teve que o estava escrito: meu filho é um drogado. Tiveram que tirar o drogado da- por causa do politicamente correto, e isso incomodou ele barbaramente. Meu filho tem problemas. Hum. Como é que você vê esse momento dessa coisa? Olha, eu acho que é o momento que as pessoas estão jogando a poeira debaixo do tapete. Está dando no que está dando, né? Quer dizer, você vai vendo pensamentos é, terríveis vindo à tona. Hum, Porque numa última aula eu falei disso, né? A arte é para mostrar o maravilhoso e o horroroso. Isso já dizia um senhor chamado Aristóteles. Se você tira o horroroso da cena, você cria uma sociedade adocicada. Se você tirou, na minha opinião, se você tira o horroroso da cena, o maravilhoso não fica tão maravilhoso assim. Não, e você nem consegue colocar o maravilhoso também, Porque não. porque é, faz parte da cena você se horrorizar com o estuprador, com o pedófilo, com o serial killer. E Racista. isso é o que os, os gregos faziam, né? Você exorciza isso. Ninguém quer ver uma mãe matando os filhos. No entanto, a Medeia mata os filhos, e é terrível ela matar os filhos, para que você, como espectador, não mate, você se horrorize com isso, Estão né? querendo acabar com isso, Então, né? nós estamos numa sociedade doente. Não é à toa, não é à toa que os extremos estão vindo à tona de maneira brutal. Isso não quer dizer, então, o que que você tem hoje? Eu já vi pessoas falando isso. Eu não vou fazer isso, não tenho possibilidade. Se eu tiver que fazer, eu paro. É, é, Até no Giovanni, eu tirei uma frase que não era da peça, era uma frase apócrifa tirada, porque, enfim, não vem ao caso, não me importei de tirar, mas se fosse alguma coisa que eu estivesse fazendo e que mexesse em questões cruciais, como a essência do cara, do personagem dramático de falar do filho drogado, né? Eu pararia a peça. Perfeito. Porque é isso que eu falei, eu não preciso mais fazer. Tá, Agora, eu evito, na verdade, e aí vem a questão da escolha do repertório, eu evito colocar certos temas de peças que eu já fiz. Como, por exemplo, eu fiz A Megera Domada. Eu não faria a Megera Domada hoje. Eu fiz Camaradagem do Strindberg. Eu não faria hoje. Porque eu acho que não paga a pena essa discussão. tá, Você tem muita coisa para falar, então eu não pago a pena essa discussão. perfeito. Continuando aqui o bate-bola. O professor te dá tanto prazer quanto o diretor? Professor? É. Não, detesto dar aula. É, Apesar de me dizer, como os diretores russos, eu sou diretor e pedagogo, mas sou pedagogo como diretor. entendi. Aula, eu abomino dar. Dou aula, mas abomino dar. Eu dou aula para sustentar o tapa, Perfeito, para sustentar o perfeito. galpão. O improviso é aceitável? O improviso é aceitável se ele não é definitivo, né? Tá. Então, outro dia eu li uma coisa sobre isso, né? Que o brasileiro foi considerado um dos povos com menos criatividade. Aí as pessoas dizem, no primeiro momento você dá o jeitinho, só que o jeitinho vira permanente. Então, cair um objeto em cenas, você tem que lidar com o real que está acontecendo. Se você só fica improvisando, eu tenho uma frase do Grotowski dita para a gente, quando a gente teve contato com ele aqui, que é: o improviso só leva ao voo da galinha. Entendi. Então, o improviso como solução de um incidente ou de um acidente, legal. A gente tem que ter isso. Mas quando Tá. ele vira a regra, aí acabou.
A Que é o que a comédia, sociedade brasileira faz, né? sim, Nós sim. tapamos o buraco e depois vira um jabuti que vira dinheiro, vira tudo. E aí vai se perpetuando. A comédia é mesmo mais difícil? Não, não, não. Tudo é difícil. Não, não, não acho. Isso é uma máxima demagógica que as pessoas dizem. É, É, fazer uma tragédia, um drama bem feito, uma comédia, tudo é difícil em teatro. Ou é porque eu não tenho talento, tá? Agora, o que acontece é o seguinte: qual é a dificuldade? Eu vou enaltecer a comédia por um lado e colocar desdenhar. o problema dela no outro. Tá? A primeira coisa que é difícil, porque a comédia, em geral, ela é regional, ela é às vezes paroquial. Uhum, Você senta num bar, tem pessoas que você não conhece, estão falando de uma coisa, você não acha graça no que elas estão dizendo. Nada. tá. Então a comédia o trágico é universal, porque a mãe que perde um filho na seca do Nordeste, a dor dela é igual à mãe que perde um filho na Tá. Ucrânia, na Palestina, né? Então isso tem uma universalidade. A comédia não. Se daqui a 50 anos passarem Planeta e Caceta, TV Pirata, qual é a graça disso? As pessoas vão dizer, não tem. Mas ela pode ter aspectos universais. Um Chaplin é universal, por exemplo, e atemporal, mas ele não usa a palavra. Agora, Mas, agora eu quero dizer o que é importante na comédia. Tanto que os franceses chamam o ofício de comediante. Ator é só uma pessoa que age. Um comediante. Por quê? A comédia é onde você aprende o ofício. então, Então, você aprende os tempos, você aprende os ritmos. É na comédia. Como não sobra nada, você tem que dominar isso. Então, um ator que é formado em comédia, ele vai ser um trágico melhor, um ator dramático melhor. mas o O que resto é resta, temperamento. mas o que resta de crítica ainda enxerga a comédia como gênero menor, né? Ah, mas eu acho que primeiro não resta crítica, né? Vamos, É, vamos lá começar aí. é. É, não tem crítica em nada, não tem crítica em outras áreas, não é só no teatro. Quer dizer, o pensamento foi abolido, né? O Reflexão pensamento foi abolida. foi mandado embora do Brasil, né? É, eu acho que essa crítica que considerava a comédia uma coisa menor, ela pertence ao passado, sabe? Hoje não, eu acho que não vejo isso e não acho que a comédia seja considerada menor. Mas outras coisas são consideradas menores, porque nós vivemos ao sabor do que é o modismo no Brasil. É o budismo, é É, verdade. nós, nós queremos, nós queremos assimilar o que vem de fora, que a gente ouviu cantar o galo e não sabe aonde, e a gente quer assimilar isso e dizer todo mundo tem que fazer isso. E não tem todo mundo fazer isso. Então, se você não faz isso, você é menor. Se você não faz pós-drama, nossa, você é um burguês que está fazendo o drama. Então, o drama é considerado uma coisa menor hoje. Olha, é interessante. E o teatro infantil, que é formador de público, também não tem o devido respeito, né? Tem? Olha, aí são as vantagens, né? Eu não sei, eu quase não vou ao teatro infantil mais, mas é, a vantagem que eu digo é que, como eu sou carioca, a Maria Clara Machado desenvolveu um teatro dela que subiu o sarrafo no Rio de Janeiro, numa época. Uhum. Então, o teatro infantil teve muito respeito no Rio de Janeiro e algumas pessoas aqui em São Paulo, o Vladimir Capella, umas pessoas que botaram o sarrafo em cima, né? É, agora, o grande problema que entra no teatro infantil é exatamente a questão das salas. Fora do Brasil, existem Né? teatros que são só para o teatro infantil, Essa é que que é a pode exceção. desenvolver, não faz parte do motel cultural. Atualmente está dentro dessa mesma área, do motel cultural, né? As duas últimas do bate-bola e as duas últimas que são rápidas, tá?
Uma carreira tão longa, trabalhando com tanta gente, você deve ter construído muitos afetos. Algum desafeto? Ah, tem, claro que tem. É Tem. impossível, como diz a música do Macalé, é impossível levar um barco sem temporais. Tá. E mais impressionante é que tem os afetos que você sabe e tem os afetos que você descobre muito tempo depois. Que são os piores, Existem né? mágoas insondáveis. Tolentino, como você enxerga o que é sucesso e como você enxerga o que é fracasso? Aí eu te pergunto, dentro da tua visão do que é sucesso, do que é fracasso, eu te pergunto, o bom do fracasso e o lado ruim do sucesso. Os dois são facas de dois gumes, né? Hum, Sucesso pode ser de várias coisas. Ele pode ser um sucesso pessoal, de satisfação pessoal, ele pode ser um sucesso de reconhecimento, ele pode ser um sucesso financeiro, uhum, ele pode ser um fracasso financeiro, um fracasso pessoal, um fracasso de reconhecimento. Ele pode ser um sucesso financeiro e um fracasso pessoal. é. Então, é intercambiável. Você perguntou uma segunda coisa que é O bom do... a faca de dois gumes. Você respondeu. A gente não pode acreditar muito nem no sucesso nem no fracasso. Aí é a vantagem que eu digo do esporte na minha vida. Você ganha, você perde. É, É, eu, 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 de volta ao começo, né? eu vejo que tem algumas peças, por exemplo, Rasto Atrás, do Jorge Andrade, né? Que é uma peça com 20 atores, que a gente teve pouco público, né? A média foi fraca de público, nem consideram um sucesso pessoal completo de eu ter realizado tudo que o espetáculo poderia ter. Mas foi uma grande empreitada, um grande elenco. Tinha do Daniel Machado, filho do Zé Carlos, com 10 anos, a Sônia de Sica, com 80, né? Tinha gerações convivendo naquilo. No entanto, tem pessoas que eu encontro que assim, essa peça marcou minha vida. A peça reverberou em pessoas. Então, volto também ao que eu digo. A gente sair do terreno da reação. Eu sempre assim, aí os prêmios? Os prêmios nos envaidecem, nos enfraquecem. O aplauso é melhor que o prêmio? Que o prêmio? Nem um aplauso, é o olhar das pessoas quando vão falar com você depois. É como você é perceber como que você fez reverberou nela, né? Exatamente. É alguém que encontra com você e diz alguma coisa que te toca profundamente. Diz assim, nossa, e É, faz um comentário que é exatamente onde você quis chegar da peça e que você percebe que pela grande parte do público isso não foi percebido, apesar dos aplausos, apesar disso. Tem coisas especiais, tem momentos especiais, tem sessões especiais isso é em fazer que, teatro em que profissional. acontecem coisas é, por causa de um momento histórico, por causa do que aconteceu na sua vida pessoal, né? Então, tem coisas que estão fazendo sucesso e de repente, sabe, tem uma tragédia no Rio Grande do Sul. Dá para ser feliz, É, entendeu? não dá. E eu não estou falando demagogia, não, é porque Sim, as sim, coisas te abalam, sim, entendeu? sim. Te abalam. Sim. Eu me lembro que eu estava na eleição de 22, eu voto no Rio, né? E eu estava na praia, estava um dia lindo no segundo turno. E em frente às Ilhas Cagarras, que eu tenho uma paixão muito grande. Assim, se eu soubesse do resultado dessa eleição, conforme fosse, eu tive uma epifania. Eu ia voltar ao passado, ia nadar até as Cagarras para não voltar. Dá para entender isso? Dá, Por claro. sorte, eu fiquei, né? Então não foi o desespero, não que seja bom, mas não foi o desespero que eu achei que poderia ser. As duas últimas para a Não gente cito nomes encerrar. porque é um algoritmo. Oi? Eu não cito nomes porque é um algoritmo. Tá.
Tá. As duas últimas, para a gente encerrar, já te agradecendo o teu tempo, já te agradecendo a disponibilidade, já te agradecendo sempre a forma respeitosa com que você me tratou desde o começo. 50 anos de carreira, talvez tenha espetáculos montados, convivência com mais de 1.000 vidas dos personagens, eu estou falando, né? E atores também. E atores também, é verdade. A Mil pergunta vidas que, fictícias e reais. Duas mil vidas pelo menos. a pergunta que eu te faço é a seguinte: tivesse você, naquele momento de escolha, continuado lá na economia, ou tivesse ficado no jornalismo, não tivesse ido para as artes, teria você uma evolução diferente como ser humano, tivesse tido uma outra trajetória? Ah, com certeza, né? A gente Fala um pouco sobre isso, Tolentino, por é, favor. a minha mãe tinha uma frase do Goethe no livrinho dela, que a vida é essa misteriosa conjunção do que ela faz conosco e do que dela fazemos. Hum. Eu falo essas coisas todas, o Brasil não tem política cultural, não sei o quê, mas eu não trocava a minha vida por nada. É, com as alegrias e as dores, porque ninguém é feliz o tempo inteiro. Mas eu jamais trocaria, eu começaria tudo outra vez, se preciso fosse. Uma vida no teatro é uma vida sensacional. Quando eu digo para as pessoas hoje, pensem bem, porque não vão ter essa vida no teatro que a gente teve. Sabe, convivi com atores incríveis de outras gerações, fazendo teatro de quarta a domingo, duas sessões sábado, duas sessões domingo. Convivi com pessoas incríveis, né? É absolutamente sensacional. Eu acho que é impossível hoje as pessoas viverem isso. E a gente ainda vive o rescaldo disso, né? Nós que construímos isso, a gente ainda continua fazendo. Na pandemia, nós fizemos uma série de vídeos de teatro que pareciam o teleteatro da televisão do seu início, que eu adorei fazer, adoraria ter uma verba para continuar fazendo aquilo. Que não é teatro filmado, é teatro feito como linguagem, né? Então, eu acho que certamente a minha vida seria outra. Tem aquele filme, né, do Alain Resnais, Fumar ou Não Fumar. Hum. Se você fumou ou não fumou, deixou o cigarro aqui ou deixou lá, a sua vida vai mudando conforme você atravessa a rua, né? Então, sem dúvida, a minha vida seria outra. Qual seria? Eu não sei. Mas ter sido artista, você acha que te fez menos incompleto? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E aí eu cito um outro autor. Não fica muito pretensioso eu ficar citando essas coisas, não, né? Não, não. Que é o Hermann Hesse, né? Ou você inspira ou você expira. Ou você é homem ou você é mulher, ou você é burguês ou você é andarilho. E sempre você vai escolher uma coisa necessitando da outra em detrimento da outra. Então, ele fala isso no Narciso Goldman, mas ele tem também o Lobo da Steppe, que em frente à casa do protagonista, que é cheio de guimbas de cigarro, não sei o quê, tem um cheiro de lavanda, de pinheiro, e ele às vezes fica querendo isso, né? Então, a escolha foi determinante, sem arrependimento. Je ne regrette rien. Não me arrependo de nada. Em alguns momentos você sofre consequências disso. Como os Normal. outros também sofrem consequências disso. Por mais clichê que possa parecer, eu preciso te fazer essa pergunta. Mas eu quero que você responda olhando para você com generosidade. Quem é Eduardo Tolentino de Araújo? Eu não sei quem eu sou, mas não tenho ideia de quem eu sou. Verdade. Sou um cara que escolheu uma profissão, eu faço o que eu gosto. Tenho alguns amigos que eu gosto muito. Minha família são os meus amigos, né? Pessoas que me tocam profundamente, com quem eu divido, mas não são muitos. Apesar de ter bons companheiros, bastante, mas tem alguns amigos, isso para mim é fundamental. Eu fiz a família que eu escolhi,
Então, isso é uma coisa muito marcante para mim. É, adoro o que eu faço, adoro a minha profissão. Sou profundamente ligado à cultura do meu país, sou um brasileiro empedernido, um carioca empedernido, né? Amo a música do meu país, amo a comida do meu país, amo a natureza do meu país, apesar de abominar os nossos políticos, apesar de Sim. abominar a nossa elite, inclusive a nossa elite intelectual. Mas sou um brasileiro empedernido. Eu gosto da música brasileira, do cinema brasileiro, do teatro brasileiro. É isso? O quê? É isso? É, isso sou eu, um espectador guloso, bastante egoísta, bastante altruísta também. Múltiplo. Ah, É um ser múltiplo, né? é contraditório. Valentino, eu quero te fazer dois agradecimentos. Primeiro, ter me ensinado, aprendi muito. Quero te agradecer por isso. E quero reiterar o agradecimento pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela tua simpatia, pelo teu carinho. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado como eu gostei.